Começa agora. Espiritismo em Casa. Palestras espíritas para equilibrar o seu dia. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa tarefa da noite, depois dessa música tão linda, desse carinho tão grande. Muito obrigada de vocês estarem aqui numa noite frio, emenda de feriado. E vamos falar sobre pais mentores da infância. Eu queria, para ter uma ideia, saber aqui, quem usa computador aqui? Pode erguer a mão, por favor? Quem usa o celular com função de computador? Facebook? Ok. Bom, como começamos falando de mentores, eu fui atrás de alguns termos e de alguns trabalhos que são feitos no sentido de orientação do outro. Então, com certeza, um nome que vocês já ouviram falar é o coaching. Quem trabalha já ouviu falar de coaching, quem trabalha já deve ter tentado, buscado, saber como é que funciona, e que é um processo de aceleração de resultados que visa o quê? Desenvolver competências, habilidades, tornar aquele profissional mais preparado para fazer escolhas, para direcionar sua carreira profissional. E quem faz o coach, a pessoa, o profissional, né, ele é o coach, que é um treinador. Então, é mais ou menos isso. O coach ele está focado na melhora do desempenho das metas. Opa! Ó, voltou. Então, vejam que aqui tem, para falar de coaching, tem um terno, um regador de planta e o outro é a planta. Essa é a imagem, é o símbolo que a gente pode pensar para distinguir uma coisa da outra, que é o que nós vamos falar agora. Então, ele está focado no desempenho de metas pessoais, independente da experiência e dos atributos daquele que é orientado. Então, isso é esse trabalho de orientação. Bom, então, acho que... Aí tem um outro trabalho, que é o trabalho que é mentoring, né? É usado o termo em inglês. É um profissional da mesma empresa, com mais experiência, com mais vivência daquele que será mentorado e com quem ele vai compartilhar os seus conhecimentos. Olha que o símbolo é outro. É uma cabeça, a mão e ele passando de si. Então, esse basicamente é o entendimento entre uma coisa e outra. O que será que isso tem a ver com pai, com filho, né? Então, o mentoring geralmente é um profissional da mesma empresa, com mais experiência, com mais vivência, que tem como objetivo compartilhar os seus conhecimentos com o próximo. Veja que é um pouco diferente. Ele está focado na formação do colaborador a partir dos conceitos defendidos pela empresa na qual ele atua. Então, é aquilo que ele já conhece daquela empresa, é a experiência daquela empresa, visando a integração daquela pessoa na própria empresa. O coaching, não. O coaching pode ser para outra empresa. Normalmente, o mentoring, né, é um trabalho dentro da própria empresa. Então, o mentor é um profissional da mesma empresa, com mais experiência, com mais vivência, que conhece a regra do jogo, conhece como é que aquela empresa funciona, né, e tem como objetivo compartilhar os seus conhecimentos, aquela experiência que ele já tem. Então, o mentoring é uma espécie de tutoria, é um tutor, né? Onde um profissional mais velho, mais experiente, então ele faz essas questões aí. Né? Ele vai dar a orientação, o conselho para desenvolver a carreira do outro, a partir da sua própria experiência. Ambos, as duas formas de trabalho
feitas de maneira diferentes, ajudam as pessoas a conseguirem superar as suas limitações e a alcançarem os seus objetivos. Às vezes esse objetivo não está muito claro, mas de qualquer maneira, no processo, e isso não é terapia, embora questões pessoais possam surgir evidentemente, né? Então, ambos ajudam pessoas a conseguirem superar suas limitações para alcançarem os seus objetivos. E aí a gente avança um pouquinho. Qual é a missão do espírito protetor? Do mentor, por exemplo, né? A de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Veja, a gente saiu de um campo para chegar naquilo que começa a ser, de fato, o nosso foco. Porque justamente na elaboração do tema foi colocada essa palavra, né? Mentor. Então, o mentor, nós temos 3 focos de orientação. E aqui a missão do espírito protetor. Seguindo no livro dos espíritos, já numa outra questão, o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Pois é, ele se afasta quando vê que os seus conselhos são inúteis e que a vontade, veja só, vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte, né? Todavia não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem que fecha os ouvidos. Ele retorna quando ele é chamado. Então é assim, uma coisa é ser mentor, a outra coisa é ser babá, né? E o mentor não é a super nani. E ele fala, olha, é assim, ele vai intuindo, né? Vai intuindo, ele vai orientando, ele está ali. Mas às vezes a pessoa sabe que aquilo não lhe convém, mas faz do mesmo jeito. Então, muitas vezes, não é a questão do abandono, não abandona completamente. Mas quando a pessoa é impermeável às intuições, quando a pessoa é impermeável às sugestões que ele vai dar, né? Quando ele não é escutado, o que ele faz? Experimenta. Quando você estiver pronto para ouvir, eu estou aqui. Me chama. E aí, muitas vezes a pessoa nem sabe que tem mentor, porque essa história aqui é de espírita, né? Na Igreja Católica fala-se muito do anjo da guarda, Kardec também usa essa palavra, mas assim, o anjo mesmo, quando a gente fala de anjo, é um espírito que já alcançou uma evolução muito grande. Aqui nós estamos falando de um espírito que ainda está fazendo a sua jornada de aprendizado de evolução, porém que conhece um pouco mais do que nós, ou muito mais do que nós, né? No caso mais conhecido é aquela história do Emmanuel como o mentor, como o orientador, como aquele que cuidava de todo o processo do Chico Xavier. Então aqui nos desenhos do Maurício de Souza tem um anjo da guarda que está suando assim, ufa, ele dormiu, né? Porque deve dar um trabalho daquele. Então, só para a gente ir situando um pouquinho aí a nossa situação. Então, família, né? Porque nós vamos falar de pai mentor, né? O que é família? Emmanuel tem uma definição bacana que ele diz assim, família é uma organização de origem divina. E aí a gente pergunta, e por que dá tanta confusão? Né? Aí tem mais, ela tem uma função educadora, portanto, família tem um objetivo. Né? Ela tem uma função educadora. Ela precisa necessariamente ser uma estrutura. Ela precisa ser estruturante, porque senão como é que nós vamos nos organizar? Como é que nós vamos crescer? Se ela tem um objetivo.
Aí tem um conceito que é o conceito chamado genotropismo. E quem achar que é palavrão, eu vou usar o do quimiotropismo, que é pior ainda. Sabe onde está esse? Esse aqui é do meu autor, Leopoldo Zondi. O quimiotropismo está em Evolução em Dois Mundos. Né? Então, lá tem um capítulo, uma parte que fala dessa atração. A lei da atração, da maneira como André Luiz coloca em Evolução em Dois Mundos. Um livro muito fácil de ser lido e de ser compreendido. Né? Quem estuda tem terror, tem pavor do livro. Né? Quando perguntaram, Chico, mas afinal de contas, o que significa esse livro? Ele falou assim, olha, eu também não sei, viu? Eu também não entendi nada. Né? E aí a gente vai atrás dessa atração. Para o Zondi, que era um médico húngaro radicado na Suíça, que criou a abordagem com que eu trabalho no consultório, ele diz assim que é uma atração recíproca. Né? E ele põe aí umas outras questões que ele diz que a nossa estrutura genética ela está preparada para exercer um papel de atração daquilo que a gente precisa aprender. Ele não era espírita, mas é bem parecido, né? André Luiz, em Missionários da Luz, ele fala que nós nascemos com tendências que não são boas nem ruins, mas que deverão ser transformadas em qualidades. Então, eu não sei o que eu tenho que fazer com aquilo, mas eu já venho equipadinho para ter uma boa reencarnação. Então, toda reencarnação é destinada ao sucesso. Sucesso não é ganhar na Mega Sena. Né? Não é ser tão bonita quanto a Gisele Bündchen, por exemplo. Sucesso reencarnatório é dar conta do combinado. Né? Apenas. Né? Então, ele vai e coloca... Então, tudo que a gente faz é uma escolha aparente. Porque aquilo que eu imagino como atração não é, de fato, o que está em jogo. Né? Então, André Luiz dá um exemplo de quimiotropismo, que é um conceito parecido, onde fala da questão de humanos, André Luiz aplica aqueles animais do fundo do mar, o cavalo marinho, aquele ouriço do fundo do mar, tal, né? Então, só para a gente entender, a mesma coisa ocorre com os espíritos. Essa atração, vamos dizer, genotrópica, é a atração de espíritos com as mesmas tendências, com as mesmas inclinações, porém não necessariamente na mesma faixa de entendimento e resolução. Então, o que significa? Eu venho, é um grupo de espíritos que vem naquela família, todos eles têm tendências básicas estruturantes semelhantes, porém, cada um no seu grau de entendimento, no seu grau de resolução. Mas meu filho parece que não entende, que ele não está nem aí com as coisas que eu falo. Ele não tem como se livrar de você. Porque 50% dele é do pai, 50% é da mãe. Ele não tem como tirar isso. E isso é poderoso, porque nos leva a repetir os modelos que os avós, que os pais fizeram até agora. E o espírito que vai receber aquela carga genética, aquele conjunto de tendências, ele vem para utilizar de um jeito melhor, mais favorável e mais positivo. Então tem várias teorias, uma delas muito bacana que explica isso, tal, mas eu só vou dar um exemplo assim muito pequeno. Vocês aqui estão me vendo, não é isso? Quem que vocês estão vendo? Pois é. Tem um espírito, que sou eu, Ercília, que tem 50% de informação da minha mãe e 50% do meu pai. E é com isso que eu vou ter que me virar. Então, quando a gente fala de filho, ele não tem como se livrar, como nós também não temos como nos livrar dos nossos pais. Mas é o pai que está dentro, é o que eu faço com ele. E aí, quando a gente pega uma pessoa no consultório,
ela está brigando com a mãe, por exemplo, ou brigando com o pai, e, portanto, brigando com 50% dela. E aí, quando a gente aponta, mas essa é sua mãe, eles querem bater na gente. Eu digo, pois é, aí eu explico. Mas você pode usar de uma forma diferente. Por enquanto, você está usando igual. Da mesma forma, você está criticando a tua mãe porque você não sabe o que fazer com essa carga, com ela que mora dentro de você. Né? E aí, como doutrina espírita é um troço fácil, né? Tranquilo, espíritas instruídos. E aí vem aquelas bombas que a gente não sabe por onde começar, né? Então eu estou aqui. Né? Eu estou aqui, mas tem uma ercília inteira dentro de cada um dos meus filhos. Não é fantástico? E nós estamos em comunicação por ressonância, sintonizados um no outro. De tal maneira que eu estou me comunicando com a ercília que mora dentro deles. E vice-versa. É mão e contramão. Muito louco, não é? Pois é, quem inventou a tal da evolução achou que, a partir do momento que eu me resolvo, que eu aprendo, eu passo para trás e jogo para frente. E quem pegar, pegou e vai fazer do seu jeito. E tem uma outra coisa, como eu também sou da espécie humana, né, eu jogo também para quem é humano. E a evolução se faz assim, por ressonância. A evolução se faz por cargas. Nós nos comunicamos em rede, tanto quanto os nossos celulares ou os nossos computadores. Nós estamos sintonizados agora na mesma faixa. Estou vendo que tem um ou outro aí meio distraído, mas enfim, nós estamos sintonizados. Quando começou a nossa sintonia? Quando é que nós começamos a ajustar o botão? Quando nós nos preparamos para essa tarefa, para estarmos aqui. A gente já começou a fazer o ajuste. De tal maneira que quando a gente começa, nós já estamos rodando todos na mesma faixa. E a nossa conversa fica tão mais fácil que neste momento parece que todo mundo está entendendo tudo. Ao sair, percebe que tem alguma coisa que não entendeu bem, mas que já está plantada. Está fácil até aqui? Nós acabamos de falar sobre um conceito que se chama a teoria dos campos morfogenéticos e da ressonância mórfica, mas é assim que a coisa funciona. Bom, e aí, continuando com Emmanuel, ele diz assim, nós falamos de atração de espíritos, não falamos? É dessa maneira que comumente renascemos na Terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades. Dívida, na verdade, não é quanto eu tenho que pagar, é o tal do ajuste ou reajuste. Assimilando para esse fim a essência genética, assimilando assim a essência genética daqueles que se nos afinam com um modo de proceder e de ser. Ou seja, eu vou renascer num lugar, vou adotar como meus pais aqueles que vão me dar a genética de que eu necessito para trabalhar, para existir, para evoluir numa determinada existência. Então, aquele conceito que a gente trabalhou antes serve para entender Emmanuel em pensamento e vida. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Portanto, é aquilo que eu tenho, lembra lá do fundo do mar? É aquilo que eu tenho que vai me levar a ser atraída para aquilo que eu preciso, para as ferramentas que eu vou precisar usar na minha reencarnação. Certo? É a atração recíproca, né? É a atração de espíritos com as mesmas tendências e inclinações. E aí nós temos
é dessa maneira que nós vamos assimilar. Assimilar para quê? De acordo com as nossas necessidades, com os nossos ajustes e reajustes, eu preciso da essência genética. Então, ninguém nasce no lugar errado. Aquele pai, aquela mãe são exatamente os que nós precisamos para essa etapa. Vamos falar sobre isso, você me lembra daqui a pouquinho. Tá? Mas já está respondido na plancha anterior, porque é uma atração genotrópica que eu vou explicar melhor então. Tá? Então, veja só, e quem que escolhe isso? Aquilo que é o meu pensamento, aquilo que é o meu entendimento, aquilo que eu preciso resolver. Eu vou assimilar. Aliás, esse livro do Emmanuel é um tratado. É um tratado. Ele não é um livrinho de preparar ambiente, não. Ele é para estudar disciplinadamente, porque aquilo lá é um livro pequeno, fino, e ainda bem, porque se fosse um pouco maior, a gente desistia dele. Né? Então, dos reflexos mentais que não sejam próprios. Ou seja, somos nós que escolhemos aqueles. E quem nos escolhe? Os nossos filhos. Né? Eles também nos escolheram, por quê? Porque precisam da nossa essência, porque nós somos parecidos, nós nos afinamos com o modo de ser e com o modo de proceder. Né? Quando a gente fala de filho adotivo, nós estamos falando desse conceito que eu não aprofundei do Zonde, que é eu escolho no outro, de alguma forma, essa atração também me leva a querer mais essa criança do que aquela. É um processo de escolha inconsciente, mas que também faz essa atração. Então, veja que tem até filhos adotivos que são extremamente parecidos com o jeito, enfim, por quê? Porque você escolhe, é o mesmo processo da escolha de companheiro, de marido, de mulher, de namorado, de emprego, essa atração que ela é exercida o tempo todo na nossa vida. Nós não temos como nos livrar disso. Bom, aí a mente infantil absorve os reflexos das mentes que a rodeiam. Ou seja, a criança está ali absorvendo os reflexos da mente. Não é o que a pessoa está falando, é o que a pessoa está pensando, é o que a pessoa está sentindo. A criança sente daí. Fixando-os em si próprias como elementos básicos de conduta. Acham-se à mercê dos moldes espirituais dos que lhe tecem o berço. Acham-se à mercê dos moldes espirituais dos seus pais. Certo? Então, vamos entender que a infância é um período que vai do nascimento à puberdade, de 1 até 12 anos, mais ou menos. Né? Então, veja, ainda estamos em pensamento e vida. Bom, nós entendemos que a criança assimila? Tá. Vocês conhecem isso aqui? Esse aqui é um joguinho super legal que vocês vão encontrar com movimento, com a voz de uma criancinha, do menino de 10, mais ou menos, e ele que vai bolando como é que ele faz, isso aí vai bombardeando. Enfim, é um jogo de tortura. É um jogo de tortura. Né? Fácil de achar. É só jogar. Vocês estão vendo que tem um monte de sangue aqui, ali também, sangue, aqui sangue no rosto, ali o cara está indo com um negócio para enfiar nas costas dos outros. Né? Então, isso aqui, vamos voltar, porque eu faço questão que vocês pensem, a mente infantil absorve os reflexos das mentes que a rodeiam, fixando-os em si próprias como elementos básicos de conduta. Ou eu acredito em Emmanuel, ou eu vou mudar de assunto. Né? Então, veja só, isso tudo são jogos. Eu não sei se vocês viram recentemente,
eu acho que foi nos Estados Unidos, que uma criança de, sei lá, de 6, 7 anos, que pegou o carro dos pais, ligou, pôs o irmãozinho pequenininho dentro e foi até uma lanchonete. E ele foi para comer um sanduíche. Os pais estavam dormindo, né? Ele pegou o carro, dirigiu direitinho, parou em todos os sinais, tanto que ninguém percebeu. Só que acharam estranho que um bebezinho, uma criança pequenininha e um menino dessa idade parassem o carro na lanchonete e pedissem um lanche. Aí, quando chamaram a polícia, ele começou a chorar. Por quê? Porque ele não tinha maturidade para entender se ele estava fazendo certo ou errado. Mas ele sabia fazer. E sabia por quê? Porque ele treina no jogo como dirigir, como usar armas, como ficar de tocaia no outro. Porque quando nós estamos falando de jogos, nós estamos falando de simuladores. Né? Então, o que acontece? Hoje, quando vai tirar a carta, não tem uma parte que fica, um período que fica no simulador? É ali que o jovem aprende a dirigir. Não era assim mais para trás. Mas hoje é assim. Primeiro, ele vai para o simulador. Quando a pessoa faz um curso de piloto de avião ou de comissário de bordo, primeiro ele vai para o simulador. Ele só vai para a prática com supervisão, quando ele está considerado apto. Então, é preciso entender uma coisa. Quando nós deixamos as nossas crianças à mercê de jogos, eles estão absorvendo os reflexos das mentes que os rodeiam, fixando em si próprias como elementos básicos de conduta. Ou seja, é assim que se faz. Tá? Bom, aí nós vamos para os mensageiros. Tem lá um pequeno trecho que eu estou assinalando para vocês. Eu e a Aldonina são 2 espíritos. Temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias. E torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos de existência carnal. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Veja, benfeitor sai em grupo. Ele não sai sozinho atirando, não. Se vocês pegarem André Luiz, quando eles têm que ir lá em Libertação, ir lá para contatar o Gregório, eles vão em grupo. Por quê? Porque é perigoso. Né? Não saímos a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz com a eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético, ou seja, ao campo magnético de proteção que eles conseguem criar em grupo. Tá? Então, aqui é uma preocupação maior, principalmente até os primeiros 7 anos de vida. Então, vamos lá. Adolescência, o que é? É um momento muito especial da trajetória humana, como uma etapa em crise. Aquilo que eu falei, não sei como é que eu vou ficar, é um corpo que está mudando, será que eu vou ter espinho o resto da minha vida? Será que eu vou ser bonito? Será que eu vou ser feia? Será que eu vou conseguir ser alguém na vida? É uma fase de incertezas. Até então, os pais decidiam. Vai dormir, venha comer, hora de tomar o banho, vai estudar. Agora, a criança ela precisa sair um pouco, o jovem precisa sair um pouco daquele campo para poder se construir por ele mesmo, para ver o que ele faz com a gente dentro dele. Então, ele valoriza a cultura do seu grupo, a necessidade de autoafirmação, é uma questão de buscar a independência sem maturidade, o corpo em transição, né? Novas sensações. Compara-se com o mundo dos outros para se conhecer. Então, o outro jovem tem muita influência sobre ele.
né? E eles se apoiam nesse momento em que eles precisam se autoafirmar. Não pode assumir que tem medo. Quando vai pôr à prova a educação e os valores que ele recebeu. E uma coisa, criança e jovem, eles não escutam conselhos. Eles seguem exemplos. Não adianta falar. A iniciação sexual está acontecendo cada vez mais cedo. Existe uma promiscuidade muito grande. Eles não sabem o que é essa questão de troca de energias perispirituais, que é a definição de relação sexual que André Luiz coloca no Missionários da Luz, permuta de energias perispirituais. Vai ver que muito adulto também não sabe que é para isso, né? Mas, enfim, é isso. E aí, hoje a gente ouve os jovens dizendo assim, eu e a minha amiga estamos compartilhando o fulano. Compartilhando o fulano significa que cada dia uma de nós transa com eles, às vezes até, né? Mas ele também transa com outros, com outras pessoas. Então, A tem sexo com B, que tem sexo com C, que tem sexo com D. A, B, C, D trocam energias. E essas energias, elas são depositadas no corpo, encaixado com o perispírito, e eles vão abastecer os centros de força. André Luiz, Missionário da Luz. Muita facilidade com a informática. Sabem mais do que os pais. Eles têm muita depressão por conta dessas incertezas, por conta desse medo que ronda. A gente não sabe se vai ter uma guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. A gente não sai sozinho. O jovem não atravessa mais a rua. Ele tem medos que ele não consegue, ele não pode assumir porque ele vai ser chamado de fraco. Muitas vezes eles estão em depressão. Nossos filhos não são perfeitos, eles podem mentir. São desafiados pelo próprio grupo e por interessados. Se vocês tivessem que comprar droga, como é que vocês fariam? Eu vou precisar de 5 minutinhos a mais do tempo de perguntas. Como é que vocês comprariam droga? Hã? Como? Biqueira. Você tá desatualizada, amiga. Eu sei, mas está desatualizada. O pessoal da comunidade da biqueira, eles têm site. Como eu sou moderna, eu entraria na internet e vocês jogam lá, onde comprar doce. E aí vai aparecer umas bobagens lá de gente que vende doce mesmo. Mas a maior parte, ela vai te jogar no LSD ou no êxtase, né? Porque ou eu vou querer uma bala que vai me deixar elétrica, que é o êxtase, ou eu vou um doce que vai me deixar viajar. E o que tem de menina adoçada, elas dizem que são adoçadas. Adoçadas, viajando. E o pingo a gota, que é o LSD líquido. E maconha não faz mal, vamos combinar? Né? Aí a gente pergunta, mas qual maconha que você usa? Não, de vez em quando a gente consegue uma boa. E tem uma que é mais fraca, que é uma porcaria. E como é que funciona a boa? Por acaso é a skunk? É. Nossa, ela é do ramo, hein? Pensa que é fácil trabalhar com essa moçada? Mas pior é trabalhar com pai que não entende nada. E aí você fala, olha, você sabe o que é o skunk? O skunk é o seguinte, ela é a combinação de 2 tipos de maconha, de 2 tipos de cannabis, que geram um terceiro, que ele é alterado geneticamente e que dá um efeito próximo da cocaína, semelhante. Né? Tem o efeito de cocaína, a consequência de cocaína. Chama skunk. Então, eu estou dizendo isso para um grupo super bem intencionado, mas de boas intenções. Como é que é o resto do ditado?
o inferno está cheio. Tá? Como nós somos espíritas, não pode falar inferno, gente. O umbral está cheio. Então, ficar, compartilhar, está tudo bem com você? Suave. Suave. Né? Falta de regras. Todo mundo fica com todo mundo. Os pais têm medo dos filhos, que são incógnitas, mas eu converso com meu filho. Esquece. Ele sabe muito mais do que a gente. Ele conhece quem. Ele pode até não usar, dependendo da estrutura. Lembra da estrutura? Caso contrário, ele vai, mas é que ele convive, convive. O jogo da asfixia. Vocês viram recentemente um garoto, está lembrado? Então veja só aqui, a morte de um adolescente, estava na revista Época, outubro de 2016, o tamanho do problema. Então, olha, são números tão absurdos que a gente não consegue entender. Eles... E, por outro lado, eles se dão murros no peito, de tal maneira que eles vão treinando. Né? Então, fica com o olho vermelho, vai ficando com problema, vai desmaiando. É porque você não comeu direito. Não, não é, porque eu estou treinando para brincar de asfixia. E aí, o pai, a mãe, não entende. E aí, uma mãe que perdeu o filho nesse jogo, ela assim, eu conversava com meu filho sobre tudo. Nossa família era unida, ou seja, tinha uma estrutura familiar. Você não tem como proteger um filho do que você desconhece. E essa é a nossa questão. Nós não temos como proteger um filho sem saber o que está acontecendo. Então, se não tem tempo, não tem condição de ter filho, de cuidar, de estar presente, não é para vigiar, não, é para ter diálogo, é para entrar num mundo que é dele, não tenha filhos. E filho é para sempre. E perder um filho é para sempre. Ver uma mãe que chega porque o filho se enforcou e que a outra mãe chega porque o outro filho também se enforcou, é uma dor que ninguém consegue. É uma destruição da família. Né? Então, aqui, só depois Jane lembrou que Thomas tinha falado de amigos que ficavam dando socos uns no peito dos outros para provocar desmaio. Olha, é aqui, é muita força. Também recordou das queixas de enxaqueca e dos olhos avermelhados do filho. Ele já estava brincando disso. Só que ela não sabia que existia um jogo chamado asfixia. Né? O praticante que sobrevive pode desenvolver cegueira, sobrevive à asfixia, pode ficar paraplégico, pode perder o controle dos esfíncteres. Isso eles têm medo. Isso funciona conversar. Olha, esse é um jogo que funciona assim, assado. E quando não morre, acontece isso. Só que é duro falar isso com o filho. Né? E o jogo da baleia azul, vocês acho que já ouviram falar, a gente fez um programa inteiro, está ainda lá no site da Boa Nova. Né? Esse aqui foi o rapaz russo que bolou o jogo. Está preso. Ele está preso, claro, lógico. Prazer não era esse. É um psicopata, seguramente. Né? Começa por um contato com grupos secretos do Facebook. Ou já entra no WhatsApp da criança. Porque lá para os 12 anos, todos eles já podem ser conectados. Administrador ou curador, eles são chamados de curadores, fala, olha, você foi contatado, você vai entrar no jogo da baleia azul, ou às vezes os meninos pedem para entrar, porque é a glória, né? É o máximo. E aí ele recebe 50 desafios. No desafio número 26, ele recebe o dia e o horário em que ele terá que se matar. No 50, no desafio número 50, é o dia de cumprir. E a criança, o jovem, eles vão ficando ansiosos e eles vão se colocando em situações de risco. Situações de risco, por exemplo, sobe no telhado, chega bem na beirada, eles vão
chegando perto do perigo. O dia que eles não fazem, eles são punidos. Eles têm que fazer, se cortar, eles têm uma série de coisas. E quando eles querem sair do jogo, a família é ameaçada. Porque hoje, todos nós temos a nossa vida absolutamente aberta. E é claro que esse pessoal entende muito mais que a gente, né? O não cumprimento de um dos desafios é seguido de ameaças e castigos. Vocês conseguem ver aquela imagem do lado de lá? Então, para entrar no jogo, o cara tem que... Tudo que você faz tem que tirar fotografia e mandar para o seu curador. Então, ele pega uma navalha, uma gilete, um estilete, e ele põe F57, fotografa e manda. Ou seja, já fiz o meu rito de entrada no jogo da baleia azul. E aí vai, tem que se cortar, tem que fazer, tem que acontecer, né? E aí alguns começaram a colocar, inclusive, uma tatuagem de uma baleia azul. Agora, essa semana, dia 25, se não me engano, o Ministério da Justiça do Brasil tomou uma atitude, como mostra uma matéria do UOL. O ministro da Justiça do Brasil informou que já solicitou à Polícia Federal que ache estratégias para tentar combater a disseminação da brincadeira russa em nossa terra. Osmar Serraglio, vocês todos sabem quem é, disse que tomou a decisão após pedidos de autoridades públicas que veem os cidadãos de suas cidades aflitos com a brincadeira que pode acabar, do que ela pode acabar gerando. Então, veja, está todo mundo sabendo disso, né? E o jovem está lá, cada vez tentando esconder mais e mais essa questão. Então, a nossa maternidade, a nossa paternidade, ela começa quando a gente tem filho. Até então ninguém sabe como é que é. Ah, mas eu trabalho para sustentar, para dar uma boa escola, eu trabalho para poder dar boa comida, eu trabalho para isso, eu trabalho para aquilo. Talvez seja melhor trabalhar um pouco menos, dar coisas de não tão boa qualidade, mas olhar. Porque os jovens estão meio que soltos dentro desse campo, né? Então, nós precisamos ver se nós somos mentores mesmo, né? Não criar o filho para receber, depois eles não serão doadores. Nós estamos criando uma geração, ou já criamos, de pessoas que só sabem receber. Eles não estão acostumados a cuidar. A gente mima tanto que quando um jovem de classe média tem que aprender a lavar roupa, ele vai fazer intercâmbio no exterior. Porque lá ele tem que lavar a roupa dele, arrumar a cama, lavar a louça, participar das tarefas. Lá, os problemas são outros, não é que seja perfeito, não. Nós temos que ser amados e não temidos. Não é batendo que se resolve. Tem que colocar limites, não tem que comprar, prometer. Né? Solidariedade, fraternidade, respeito, disciplina. Criar os filhos num clima de verdade, transparência, amor e valores. Aplicar os fundamentos da sua religião no dia a dia. Diálogo, mesmo diante de um tema difícil. É muito complicado pai e mãe abordar, sem ser dando carão, quando descobre que a coisa já está em andamento. Ou quando a tragédia já se instalou. Eu não estou querendo assustar vocês. Vocês estão assustados? Deveriam. Não, aplicar os fundamentos da sua religião. Nós estamos chegando para frente. Se escolher casar com alguém que já foi casado e tem filhos, veja se está pronto para acolher esses filhos que estarão sob os seus cuidados também. Veja se tem maturidade para lidar com essa relação. O homem ou a mulher não virão sozinhos e sim com um pacote. Não adianta, porque a gente pode criar limites muito sérios entre nós, mas em termos espirituais a coisa é complicada. Nós não temos como nos esquivar. Né? Trabalhar para transformar a família num núcleo de crescimento espiritual para cada componente, para o grupo, e colocar esse grupo a serviço da família, da grande família social. Lembre-se, você não tem como proteger um filho do que desconhece. Então, não sabia que isso existia?
não é desculpa para a espiritualidade. Porque quando nós assumimos o compromisso, quando nós adotamos um espírito para dar-lhe a condição necessária de evolução, nós fizemos esse trato com a espiritualidade. Eu não posso dizer, mas eu não sabia. O não sabia não funciona. A responsabilidade é maior ainda, porque deveria saber. As trevas têm um plano. E você? Tem algum? Tem entidades que, se a gente olhar na literatura espírita, tem espíritos das trevas que jamais reencarnaram no planeta Terra por falta de condição mínima. E nós sabemos que a cada reencarnação, o perispírito ele é reestruturado. E que é um tipo de matéria, entre aspas. E, portanto, que sem a reencarnação, é como se a gente fosse decompondo num processo de ovoidização. Então, eles precisam de energia vital. Qual é a energia mais potente que nós temos? É a da formação da criança. E eles absorvem aquilo. Eu estava comentando que um dia, há muitos anos, o Jeter me convidou para fazer um programa sobre libertação na TV, Mundo Maior, e que eu falei, que legal, adoro André Luiz, adoro libertação, que legal, né? Entidade do meu lado. Ok, só que você vai falar de coisas que aconteceram e que eram desse jeito há mais de 60 anos. Eu falei, bom, então como será que é agora? Tudo mudou. Você pega o livro Nosso Lar e o filme Nosso Lar, o Aeróbus mudou, super moderno. No livro não tem, o André Luiz escrevia, todo mundo escrevia a lápis ou caneta espiritual, sei lá, aí nós vemos que tem computadores, notebooks. Ou seja, é um sinal para a gente perceber que as coisas mudaram. Essa questão da televisão de um plano para outro é falada em Nosso Lar, minha gente. Tem mais de 60 anos e a gente acha bacana uma TV assim, assado, cozido. Nossa, isso é tecnologia superada para a espiritualidade. As trevas, elas são do mal, elas não são boas. Então, há uma busca por energia vital. E energia vital nós conseguimos no suicídio dos jovens, energia potente, não é uma energia decrescente como no idoso, é energia plena de vitalidade. Então, são questões para a gente pensar. E aí a pergunta, né? Nós já vimos, que mentor é você? A pergunta volta ao tema. Pais, mentores da infância e juventude, das crianças e dos adolescentes. Vocês se sentem mentores? Vocês lembram o que o mentor faz? Passa da sua experiência. Mas eu não entendo de computador, como é que eu vou? Passe da sua habilidade de diálogo, de aprender, de se manter informado, de trocar uma ideia. Ele sempre vai te dar um baile em termos de informática. Mas não é só isso que tem na vida. Ele tem que aprender a não mentir, a pedir ajuda, a dizer, mãe, pai, eu estou sendo pressionado a entrar num jogo aí da asfixia, ou um jogo da baleia azul, ou entrar numa roleta russa de sexo sem camisinha. O que eu faço? Eu estou com medo. Ele tem que poder falar desse medo. E não tomar um carão, mas encontrar uma pessoa disposta a caminhar com ele, a passar da sua experiência em termos de valores. Né? E a grande diferença de ter um filho evangelizado. Filho tem que estar na escola de evangelização, tem que estar na juventude. Como é que é o nome que tem aqui? E aí tem mocidade e geração jovem. Isso estrutura. Uma vez o Nestor Massotti, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, já desencarnado,
ele perguntou numa reunião lá em Brasília, na FEB, quem daqui é espírita desde pequeno e frequentou uma cidade espírita? A maior parte dos dirigentes que ali estavam, erguemos a mão. Por quê? Não tem como os seus filhos, os filhos de vocês, não saberem o que está acontecendo aí. Eles sabem. A diferença é quanto eles se sentirão fortes e amparados para dizer não ao que eles já sabem que é extremamente negativo, extremamente ruim. Você acompanhou Espiritismo em Casa.